de hoje, eu devo estar meio baixinho, não reparem, tá? É porque eu vou utilizar a minha lousa. Para quem não sabe, a Fuzzy, ela é pintada com tinta lousa. Então as minhas aulas, as dúvidas que eu tenho com o cliente, tudo, eu desenho aqui na parede, tá? Feita para isso mesmo, tá? Então, eu estou posicionado para dar aula de pé. Então, vou vir aqui, vou desenhar e vocês vão ver, tá? Por isso que eu estou meio baixinho aqui, mas eu já vou ficar alto. Nós vamos falar sobre as camadas que contém uma pintura. Tá? Nós vamos passar um overview, um pouco do histórico de como era, e nós vamos tentar entender a nível macro o que compõe, para vocês terem embasamento, para vocês poderem entender, para aí sim a gente conseguir medir a altura que tudo isso compõe, para aí sim a gente estar mais qualificado para falar sobre contaminação no verniz. Vocês vão entender melhor. Então a gente vai ter que gastar algum tempo conversando um pouco sobre como era a evolução, como é hoje, para vocês conseguirem entender perfeitamente. Certo? Então vamos lá, vamos pegar nosso giz, vamos entender um pouco. Eu vou representar aqui na minha lousa um retângulo. E é em cima desse retângulo que nós vamos tentar entender e vai ser a nossa base. Vamos falar que então esse retângulo ele é fechado por um verniz. Eu não estou aqui para discutir o verniz ou o problema que nós temos aqui em cima, por enquanto na aula de hoje. Mas nós temos aqui algumas, vamos falar em camadas, para ficar mais fácil, que compõem esse meu desenho. Tá? Então nós temos aqui uma nomenclatura, nós temos aqui outra nomenclatura, nós temos aqui outra nomenclatura e nós temos aqui outra nomenclatura. Então significa que, o que isso significa? Significa que eu tenho um retângulo representado didaticamente e esse retângulo ele é composto por 1, 2, 3 até 4 camadas que estão representadas aqui. 1, 2, 3, 4 camadas. Eu vou colocar aqui o número 1, número 2, número 3 e número 4, certo? Beleza! Mas o que é esse retângulo? Esse retângulo nada mais é do que, vamos falar em chapa, meu metal, enfim, a minha chapa. O que seria essa chapa? Seria a minha lataria do carro. Então significa que, supondo que eu tenho aqui o meu teto do carro. Se você olha o teto, você vai olhar por cima esse teto. Você vai ver uma cor associada. Então você está vendo a tinta. Mas entre essa superfície e até a minha chapa do carro, o que compõe o meu carro, existe essa altura. Então é como se nós tivéssemos cortado um pedaço desse teto e explodido a nível microscópico, para vocês entenderem essa minha altura da chapa até o meu verniz, que é representado por isso aqui. Tá? E essa chapa, eu posso classificar ela, para vocês entenderem, em 3 partes. Que é, aí que vocês vão entender. Que é ferroso, não ferroso e plástico. Tá? Então estamos conversando apenas neste risco, que é a meu primeiro material. Tá? Então significa que eu posso ter um carro constituído de plástico? Partes dele sim. Para-choques dianteiros, para-choques traseiros podem ser de plásticos. Capas de retrovisor costumam ser partes plásticas. Tá? Então eu posso ter ao longo do meu carro a base como plástico. Beleza. Eu posso também ter ao longo do meu carro partes ferrosas. Ferrão, por exemplo.
eu tenho aqui o carro do nosso curso, é um Ford Focus. Ele é um material ferroso. E eu posso ter partes não ferrosas. O que seria não ferrosas? O que significaria não ferrosas? Alumínio, por exemplo. Tá? Então eu posso ter partes do meu carro compostas de alumínio, alívio de peso, alta performance. Por exemplo, o Jaguar F-Type é inteiro feito de plástico, alumínio e vidro. Não existe teto, é vidro. As partes de capô, porta, enfim, são alumínio. E tem as partes de plástico também. Então, um carro extremamente leve, voltado mais para performance. Tá? Isso significa que aqui eu vou ter características diferentes de polimento. Nós vamos entender como nós vamos tratar cada uma dessas peças, o que nós vamos fazer para poder polir corretamente. Então, nós, nessa aula e na próxima, vamos tentar identificar que tipo de material compõe o meu carro, para eu saber que tipo de base estou lhe dando, para eu saber qual vai ser sua taxa de aquecimento, resfriamento, será que eu posso agressivar muito no plástico, como será que é a ancoragem da tinta, do verniz em um plástico? Será que ela é boa? Será que ela aguenta porrada? São perguntas que nós vamos esclarecer ao longo do curso, tá? Uma vez entendido que eu posso ter esses 3 diferentes materiais, Renato, mas meu carro é em fibra de vidro. Beleza, o quarto material. Não, em fibra de carbono. Beleza. Enfim, nós podemos ter outros materiais associados, entendeu? Que trataremos em módulos, ou lá no bônus, no último módulo em bônus, eu vou colocar alguns materiais para a gente tratar. Mas no grosso modo a gente vai lidar com isso aqui. E como é que eu vou saber então como que são esses materiais? Nós vamos descobrir como identificar na próxima aula. Tem um aparelho que chama medidor de espessura. Esse cara vai nos dizer que tipo de material eu tenho. Com experiência, vocês vão acabar se ligando no olhar, no jeito, no peso, mas nós temos um aparelho que irá medir isso aí. Medidor de espessura, discutiremos como identificar e qual é esse material, ou enfim, quem é esse aparelho na próxima aula. Tá, vamos lá, beleza. Significa que em cima da minha chapa, vamos pegar um pedaço de ferro, cru, ferrão. Em cima dele, onde vai ter, ou vão ter a junção de algumas coisas para que eu possa ter minha tinta ali, e meu verniz, tá? Hoje em dia, vou explicar como é que funciona, e vamos passar um pouco de como era antigamente. Hoje em dia, nós temos uma camada em cima do meu ferro chamada wash primer, tá? Eu chamo de wash primer, mas tem outras nomenclaturas que podem ser associadas a isso. Significa que eu recebi uma camada de proteção em cima da minha chapa, tá? Não vamos falar aqui de banho, de processo, não. Eu não quero conversar sobre isso, eu não sou especialista, eu não tenho uma autoridade máxima para conversar sobre isso, mais ou menos eu entendo como funciona. Mas eu não estou aqui para falar sobre como é que é esse banho, tira dali, joga ali, mergulha ali, e etc e tal. Entendo que, sim, hoje em dia, pega esse Ford Focus, a chapa vem com uma camada, vamos falar uma camada protetora em cima dela, tá? Que eu chamo de wash primer. Em cima dessa camada protetora, existe o primer, que é a segunda, o número 2. Significa que o primer vai ser ancorado em cima desse wash primer. E o primer vai servir para quê? Vai servir para receber a tinta. É uma preparação para a tinta poder ancorar, tá? Então, em cima do primer, nós vamos ter uma camada de tinta também. Não vamos falar aqui que tipos de tinta, perolizado, tricoating, sólida, líquida, enfim. Existem glazes específicos para isso, tá? Nós vamos falar sobre o que é um glaze, mas nós vamos entrar aqui de novo com perolização, vai aqui, vai calcular. Vamos entender que existe a nível macro uma tinta, tá? Em cima do meu primer. E a tinta é o que vai dar a cor do carro. É aquilo que você vê, nossa, o carro é azul, beleza? Tá lá uma tinta da cor azul. O carro é vermelho, tá ali uma tinta, um vermelho sólido, beleza? Tá ali, ele tá em cima de um primer, que tá em cima de um wash primer, que tá em cima da onde? Da minha chapa. Em cima da minha tinta, nós temos o verniz, que é essa proteção transparente ou incolor
inodora, incolor, em cima da minha tinta, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas hoje, e cada camada é associada a uma altura. Então nós temos H1, H2, H3 e H4. Nós temos uma altura associada ao wash primer, uma altura associada ao primer, uma altura associada à tinta e uma altura associada ao verniz. Claro que qual que é a camada protetora desses 4? Verniz é o que mais protege. Então o verniz é o para-bala. O verniz está ali em cima, hoje em dia, os carros constituídos desse formato, tá? Então ele tende, concordam comigo, até a maior altura dessas 4 alturas designadas, o H4 tende a ser a maior altura. Por quê? É o meu primeiro impacto. É onde tudo vai pegar no meu verniz, tá? E qual que é outra camada de proteção aqui? A segunda camada de proteção? Wash primer. Ele não serve para proteger a minha chapa, para não enferrujar, não oxidar, enfim. Ele é uma segunda camada de proteção. Então, temos o verniz e o wash primer. As camadas intermediárias são camadas relativamente pequenas. Por quê? Poxa, o primer serve para o quê? Para tinta ancorada. Não precisa de uma camada absurda, alta, enfim, volumosa, seja o que vocês entenderem melhor. Por quê? Ele serve para segurar a minha tinta. A minha tinta vai fixar nele, tá? E a tinta, serve para a gente dar a cor do carro, seja perolizado, tricote, enfim, tá? Então nós temos essas duas camadas intermediárias tendendo a ter menos tinta. Ah, mas Renato, por que você fala tendendo? Esse tende a ser mais, esse menos? Porque nós podemos pegar carros com repintura, tá? Carros com retoques específicos em certas situações. Então o que acontece? Pode ser que talvez um carro repintado ou uma peça repintada, pode ser que o pintor colocou mais primer do que deveria, mais tinta. E aí o que ele fez? Economizou no verniz? Por que não? Então pode ter uma inversão aqui, inversão de valores, inversão de ordem, de altura, tá? Por isso que eu falo tender, tá? Vamos supor que são carros com pinturas originais. Beleza, Renato, deu para entender como funciona hoje em dia, tá? Se deu para entender, vamos tentar voltar como era antigamente. Vocês lembram que antes os carros de praia que tomavam maresia acabavam por... Você falava assim, nossa, eu não compro carro de praia, porque ele perdia o brilho, oxidava, até enferrujava. Então você pega aqueles carros mais antigos, você vê muito carro antigo enferrujado. Hoje os carros novos não enferrujam tanto, tá? Por quê? Porque tínhamos uma tecnologia diferente. Isso não é um curto espaço de tempo, tá? Lá eu nasci em 1984. Então logo, eu lembro quando era criancinha, eu passei por isso já. Eu vivenciei os meus pais falando nisso, vivenciei muitos carros desse formato, enfim, tá? Enferrujando e assim, volta hoje em dia. Você vai comprar um carro antigo, você vê muitas partes enferrujadas nas quinas e tal. Por quê? Nós não tínhamos toda essa junção de camadas, essas tecnologias atreladas, etc e tal. Nós tínhamos o quê? Tínhamos isso aqui. Quando o quê? A minha tinta era junto com o verniz. É como se eu pegasse um liquidificador, a grosso modo, colocasse a minha tinta lá dentro e colocasse o meu verniz lá dentro e ligasse ele. E vai misturar tudo. O que acontece? A minha tinta ficou homogênea com o meu verniz. Virou uma coisa única, tá? E hoje em dia, nós temos uma coisa como se não se misturasse, para vocês entenderem. Nós temos tinta e verniz em cima. Então nós temos uma camada só de tinta e uma camada só de verniz em cima. Entendeu? Antigamente, esses dois eram representados por um único cara, que nós poderíamos chamar de pinturas PU ou Duco. Antigamente, tá? Hoje ainda utiliza muita pintura PU, tá? O que é pintura PU e Duco? Nada mais é isso do que isso. Eu tenho tinta junto com verniz na composição. E aí você viu que ele pintava o carro. O que acontece com isso? Nós temos uma maior oxidação, porque eu não tenho só o verniz em cima. Imagine que eu tenho, por exemplo,
um giz desse de tinta, o outro giz desse de verniz. E aí eu fico lá, tinta, verniz, tinta, verniz. Então tem certas partes que a tinta está em contato, a grosso modo, direto com o tempo. Eu vou ter uma maior oxidação ali. Porque quem traz o brilho no nosso carro é o verniz, não é a tinta que está trazendo esse brilho. Então quem vai oxidar aqui, quando eu tenho esses dois juntos, vai começar a oxidação em cima do quê? Em cima da minha tinta, tá? Então eu começo a ter perda de brilho muito mais rápido do que o meu verniz, tá? E outra coisa, mais agravante, antigamente não existia essa última camada aqui, tá? Então significa que nós tínhamos lá, grosso modo, a lata, o ferrão, pega lá o palão, os fuscão, e os caras faziam o quê? Os caras metiam logo praia em cima, metiam logo pintura PU em cima, tá? O que acontece? Se houvesse alguma batidinha, sei lá, uma pedra, estrada, vamos simular que eu estou andando. Ele pegava direto na tinta PU Duco, furava, porque não tem dureza associada, né? A dureza é muito baixa, então ele conseguia penetrar de uma forma muito mais fácil essa pedra, ele furava essa proteção que era uma só, H3, A4, e chegava direto aonde? No meu primer. O primer é para durar? É para ter dureza? Não, ele não é uma camada protetora. Ele furava absolutamente fácil o primer e batia onde? Ó, pau, direto na chapa. O que acontecia? Ficava um buraquinho ali. E aquele buraquinho tinha entrada de oxigênio, de impurezas, contaminações. O que acontecia? Oxidava, começava ali um processo de oxidação, começava ali a enferrujar. E aí começava ali a bactéria a comer, ele ia comendo direto na chapa, e ela ainda lá se alimentando, quando você ia ver, já tinha um buraco naquela região. Agora você imagina isso durante o carro como um todo. Aí você imagina isso, a oxidação pegando direto na tinta. E a oxidação pega na tinta, vai perdendo brilho, vai criando oxidação. Nós vamos conversar sobre oxidação. Quando a gente falar de contaminação na superfície aqui, ela vai afundando. Contaminou aqui em cima, ela já afunda por primer, o primer não aguenta nada, ele vai direto na chapa, tá? Então nós tínhamos muitos problemas associados a isso antigamente, com pinturas Duco e PU. Duco é mais antiga que PU, tá bom? E houve esse acréscimo de tecnologia ao longo do tempo, a galera foi vendo, aconteceu isso, vamos investir aqui, vamos mudar aqui, vai vindo a tecnologia e chegamos neste formato aqui. Ponto. O carro então que tem essa configuração, é um carro novo, ele é assim, beleza? E eu mandei repintar a minha porta. Então, e aí entra uma repintura, tá? E o cara não respeitou isso. O cara então pode ser que o repintor ele possa colocar o quê? Ele possa colocar uma tinta PU em cima, tá? Então tem que tomar cuidado que as pinturas PU são pinturas mais baratas, não duram tanto nesse formato, perdem oxidação, não tem tanta dureza, mas são mais baratas, tá? E em primeiro momento você pode até achar, nossa, tá perfeito, mas vocês vão ver como ao longo do tempo ela vai dando uma diferença de cor de peça, tá? E aí vocês vão ver que pode ser que aconteça isso. Em carros novos vocês podem deparar com isso aqui, com esse tipo de pintura, tá? Mas Renato, como é que eu vou saber então como identificar, por exemplo, uma pintura PU de um verniz? É muito fácil, lembra? Vocês não vão enfiar a unha, né? Enfiar alguma coisa para saber. Já não lembra que eu falei que a PU ela é muito mais mole, ela não tem uma dureza como tem o verniz? Beleza, esse é o ponto número 1, só para vocês entenderem. O que vocês vão fazer? Fazer um spot test. Pega um pedaço de algodão, alguma coisa assim, não de algodão, bota um composto polidor nele, tá? E esfregam em cima do seu suposto verniz e fazem tipo um polimento manual. E olhem, se esse algodão sair da cor do carro, se meu carro é azul e eu esfreguei e ele saiu azul, significa que veio tinta, tá? Significa que se veio tinta, pintura PU. Mas eu esfreguei, Renato, e não veio a cor do carro, tem um composto ali e tal, é verniz. Você está em cima de um verniz, lembra? O verniz, ele é transparente, incolor, inodoro e tal. Então, você não vai ter a cor
do carro ali no seu algodãozinho. Mesma coisa com boina, você vai polir, vai meter a boina e a máquina em cima, poliu, olhou a boina, não aconteceu nada, só tem composto, uma contaminação, beleza, em cima de um verniz. Poli, saiu da cor do carro, a minha boina, pode ter certeza que tu vai se deparar com esse cara aqui, tá? Aí, boa sorte, porque a sua boina vai inteira ser contaminada, ou várias boinas, né? Vão ser inteira contaminada com a tinta do carro, junto com o verniz, junto com tudo, contaminação. E aí, os senhores e as senhoras terão a perda de boina, tá? Então tome muito cuidado com relação a isso. Mas a identificação não é complexa, é fácil. Só mais ou menos vocês mapearem, meu carro é antigo, já acende o radar. Outros carros que podem vir com pinturas PU, carro de frota, de empresa. Vamos lá, eu tenho uma empresa Fuzzy, e eu tenho uma distribuidora ali, sei lá, faço um monte de frete no Mercado Livre e comprei logo 30 carros. Cheguei na concessionária e falei, mano, eu quero 30 desse carro aqui, configuração mais simples, sem ar, direção, para ser barato. E aí você pode negociar, às vezes estimando uma pintura PU, é mais barato, reduz o custo do carro e ele vem no mercado com essa pintura PU, tá? Então hoje em dia vocês podem ter carros sim, sendo fabricados e comercializados e andando por aí, original com pintura PU, tome muito cuidado, tá? Beleza, mas lembra que eu falei para vocês então que eu tenho hoje 4 alturas, tá? Antigamente eu tinha até 2 alturas, que era a pintura PU e o primer, não tinha o wash primer. E a Duco também, a Duco é mais antiga que a PU, é muito mais frágil, entre aspas, do que a PU. A PU é uma evolução do Duco, tá? E aqui é outra evolução que nós temos no mod de hoje. E eu não falei que tinham alturas associadas? Beleza, então significa que H1 mais H2 mais H3 mais H4 não é igual a H total? Significa que H1, H2, H3, H4 é igual ao quê? Esse Hzão, que é o H total. Então, significa que esse meu aparelho que mede o meu tipo de base, a minha base, ele consegue ler também a minha altura total que eu tenho aqui dentro do meu carro, tá? Significa que ele fala, olha, tá, botei no teto, ó, é ferroso e tem uma altura associada, ele lê essa altura total. Hoje em dia, nós só temos pouquíssimos, eu conheço um profissional só, tá? Que tem esse aparelho que consiga medir todas as camadas, tá? Mas esse aparelho é uma fortuna, absurdamente caro, e não consegue te dizer o que tem por baixo entre a superfície e a base da sua chapa, o que é composto e qual a altura associada a isso aí. Mas hoje em dia nós temos 99,99% dos profissionais, até eu hoje trabalho com um medidor de espessura que só me dá essa altura total, ele não me dá esse intermediário, tá? Então nos ajuda, vamos conversar sobre isso e entender muito. É essencial ter? Não. A experiência às vezes até te coloca ele de lado, mas no começo é super importante, é um parâmetro que nós vamos ter, é uma referência que nós vamos saber se a princípio é uma peça original ou repintada. E nós vamos conseguir, além de identificar se é uma peça original ou repintada, fazendo o teste, saber se é PU ou se não é PU, a gente vai conseguir saber qual que é a base do material. Sabendo qual que é a base do material, a gente vai conseguir ter um norte muito bacana e nos dar mais confiança no polimento, tá? Hoje eu uso muito mais didática do que eu uso muito mais no meu dia a dia, certo? Então, este aparelho vai me dizer essa altura. Ok, Renato, beleza, mas ele mede essa altura em quê? Metros, centímetros, milímetros? Não, ele vai medir em microns. Significa que uma micra aqui, ó, decora esse número. Uma micra equivale a 0,001 milímetros. 1/100º de milímetro. É isso? 1 milésimo de milímetro? 1, 2, 3. Tá? Cara, olha como é fino
o que nós vamos trabalhar e como é fino aquilo que a gente olha. Acho que é algo muito sólido e muito espesso e grosso. Se você olhar para o carro e olhar e falar, nossa, sério? Significa que o aparelho vai me dar uma medida em micra. E é 0,001. Significa que uma micra, 0,001 milímetro. Tá? Então significa que quanto que é uma média. Porque não tem como eu precisar, cada marca tem um jeito, uma repintura é outro, mas mais ou menos uma média, uma base, tá? Uma média, uma base, de quanto vocês acham que tem essa altura total? Uma pintura original, mais ou menos, tá? Vamos falar algo em torno de 120 a 150 micras, tá? Significa que se meu aparelho ler um número entre 120 a 150 mais ou menos, tá? Este carro tem uma pintura original, significa que essa altura total, vamos falar em 120, significa que 120 micras, cada micra 0,001, 1, 2, 3, significa que a minha altura total de um carro original, pegando essas 4 camadas da superfície em contato até a chapa, 0,12 milímetros, 0,12, 12% de 1 milímetro é minha altura total. Lembrando que dessa distribuição de 120, praticamente metade, 40 a 50% é de verniz. Significa que praticamente 50 a 60 micras de verniz só é 0,06 milímetros, 6% de 1 milímetro. Metade disso aqui vai estar em verniz. Agora, como fino são as demais camadas? Você sabe o que é? 60 micras? Pega esses comprovantes de... Eu vou mostrar para você, mas o online é mais difícil de balizar. Mas pega um comprovante de cartão, de maquininha de cartão. Aquilo é mais grosso, às vezes chega a ser mais grosso do que o que eu tenho de verniz. É algo extremamente fino, tá? Aí eu abro um ponto para vocês. O porquê que então, se ele é extremamente fino, o porquê que ele não abre tão fácil? Vamos ver se vocês sabem essa resposta aí. Ele não abre tão fácil por conta da dureza associada ao meu verniz, a minha última camada de proteção, tá? Então eu tenho a maior altura nele e ele tem uma dureza associada. Então eu puxo aqui e posso colocar esse verniz. Olha, o que é grosso modo? Está mudando muita coisa. Hoje nós não classificamos mais em 3 durezas, tá? Que são macio, médio e duro. Tá? Macio, médio e duro. Nós temos os vernizes já super macio, nós temos os vernizes abaixo de super macio, gel coating, nós temos os vernizes mediano para duro. Então nós temos como aumentar mais essa classificação. Mas vamos falar a princípio de 3 grandes grupos. Os vernizes têm a dureza macia, a média e a dura. Não vou passar para você aqui quais marcas, tem uma tabelinha que rola por aí, eu não vou deixar essa tabelinha, não quero que vocês decorem, quero que vocês entendam na parte de setup, tá? Nós vamos entender melhor qual a dureza associada àquele meu carro que eu estou fazendo, ou melhor, aquela dureza associada àquela peça que eu estou trabalhando, tá? Porque cada peça tem uma história, cada peça pode sim ter um tipo de dureza diferente, teve desgaste diferente, contaminações, pode ter tido repintura localizado como um todo, nós não sabemos, nós vamos descobrir, tá? Então, e essa dureza é associada ao H. A gente chama de H também, altura H e dureza H, que pode ser, por exemplo, os vernizes médios 2H, 3H, tá? Os macios pode ser o H e os duros pode ser 5, 4H, tá?
nós vamos falar melhor sobre durezas de verniz, tá? Mas, decore, temos aqui, então, um conglomerado de coisas, tá? Nós temos um verniz, onde ele representa a maior camada dentre as minhas camadas de composto, compõe a minha pintura, praticamente 40% a 50% é medido em micra. Uma micra representa 0,001 milímetros. Cada camada tem uma altura, que a altura total é mais ou menos de 120 a 150. É uma pintura original. Se está abaixo disso, pode ser pintura original também, dependendo do carro e do ano, mas pode já ter tido um desgaste do meu verniz, tá? E se é acima disso, pode ter tido um trabalho de repintura ou massa, ou enfim, nós vamos entender melhor. Nós temos aqui a chapa associada a 3 materiais, a grosso modo, ferro não ferroso e plástico, e nós temos aqui em cima uma dureza associada do meu verniz, já que ele é extremamente fino, microscópico, nós temos que ter uma dureza. E vamos classificar em médio, macio, médio e duro, sabendo que nós podemos trabalhar ainda com super macios, os gel coatings, os médios para macio, médio para duro, duro, extremamente duro, enfim, mas isso é associado a uma dureza, que essa dureza a gente chama de H, é muito importante, que nós vamos ter as proteções dano cerâmicas de 9H, 7H, 5H, que é mais ou menos isso que eu estou tentando trazer para vocês. E antigamente nós tínhamos as pinturas Duke PU, onde nós tínhamos, em vez de 4 camadas, 2 camadas, sendo o verniz e a tinta uma única coisa só, onde tinha essa PU, e nós não tínhamos wash prime, era direto no prime. Hoje em dia nós temos essa composição. Lembrando que pode ter carros modernos com pintura PU, carros originais com pintura PU, pode ter uma miscelânea de tudo, pode até ter pintura PU com verniz em cima. Verniz de pintura PU, é possível também, tá? Em cima daquele todo o retrabalho original. Certo? Deu para entender os tipos de camada e mais ou menos a grosso como funciona? Na próxima aula nós vamos falar do quê? Nós vamos falar sobre o medidor de espessura. Tá? Então nós vamos pegar o aparelhozinho e nós vamos entender então como identificar esses materiais e qual é a altura total. Lembrando, eu vou pegar 2 informações apenas e criarei uma aula em cima dessas 2 informações apenas. As demais informações, casca de laranja, como é repintado, etc e tal, a gente vai pegando ao longo das aulas, ao longo desse módulo aqui, certo? Deu para entender? Não esqueça de deixar 5 estrelas. Foi uma aula longa? Foi uma aula cansativa? Foi. Cheio de informação? Sim. Abriu a mente, mas com certeza essa aula te geraram muitas dúvidas, e essas dúvidas vão ser respondidas ao longo desse módulo, tá? Mas então, segure um pouco as dúvidas, essa ansiedade, para vocês tirarem ao longo desse módulo, tá? Ao longo dessas subaulas. Fechou? A gente se vê até a próxima aula. Valeu e tchau!